Muy buenos días. ¿Quién anda por ahí? Ya tempranito, con 3 minutitos de atraso. Buenos días, Laís. ¿Quién más? A ver, ¿quién anda por ahí? Somos 3, Laís. Clase particular hoy, Laís. Bueno, sin problema. Hay que valorar, hay que dar valor a la persona que llega en hora, ¿no? Bueno, a ver, tenemos aquí el chat, ok, exacto. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenos días, Ana. Vale, ahí entonces vamos a empezar, Laís, vamos a empezar, Ana. Bueno, seguindo ainda dentro da nossa matéria que nós estávamos conversando sobre advérbios, tá? Hoje nós vamos fazer o fechamento dessa matéria e conversar também sobre o início da próxima, que se trata dos tempos verbais, né? Os verbos que também são bastante importantes. Nas próximas aulas nós vamos dedicar também algumas... Sim, Laís, exatamente. Mas nós vamos fazer as coisas bem fáceis para ver que não é tão difícil, tão complicado assim. Oportunamente agora no início, então vamos dar uma conversar sobre os tempos verbais, tá? Nós vamos também utilizar algum tempo, tá, das nossas aulas para resolução de exercícios em aula, tá? Nós vamos então também dedicar a esse tipo de... até para tirar dúvidas, tá, de vocês em aula, aproveitar que nós temos esse tempo a mais, que nós ganhamos esse tempo com adiamento, né, das provas. Então aí a gente vamos fazer com que vamos fazer desse limão uma limonada, né? Vamos fazer desse adiamento, desse tempo a mais, vamos colocá-los como, vamos dizer, que sejam nosso amigo, né? Ou seja, vamos jogar a nosso favor e não contra nós esse tempo a mais. Bueno, vamos conversar então sobre... então, seguir conversando sobre os advérbios, nós vimos, né? Então, as diversas faces, né? As diversas... enfim, diversos advérbios, né? Que são aquelas palavrinhas que têm a capacidade e a função de modificar outros advérbios, perdão, os adjetivos, substantivos, enfim, para dar o tom da frase, né? Vimos advérbios de tempo, onde então são colocados vamos dizer assim, colocados no modo temporal a frase, né? Ou seja, nos colocando em relação ao tempo, em relação a local, né? Advérbio de lugar, advérbio de modo, dando o tom da frase, né? Bueno, vamos dar então, a nossa já famosa, o nosso já famoso compartilhamento, tá? Deixa eu só colocar aqui o nosso também já famigerado e famoso quadro branco, né? Então, que depois acaba virando os nossos slides sendo disponibilizados lá para vocês, tá? Bueno, só um minutinho. Vamos deixar aqui, ajustar tudo certinho. Bueno. Bueno. Opa, mais pessoas chegando para a aula, vamos lá. Buenos dias, senhoritas. Que chegaram depois. Bueno, só avisando vocês então que eu compartilhar a tela, eu fico em voo cego no chat, então vocês só deem um aviso, tá? Sora, tem pergunta no chat, ou então façam as perguntas
direto no microfone, tá? Vocês estão devidamente autorizados a isso, tá bom? Se tiverem vergonha, coloquem ali no chat a pergunta, só avisem. Sor, tem pergunta no chat, ô Sor, olha o chat. Ô Sor, só diz o Sor assim que eu já dou uma olhada, tá bom? Bueno, vamos então compartilhar nossa tela, já que somos pessoas, né, que não nos apegamos, compartilhamos as coisas com os demais. Vamos lá. Bueno. Só me digam se estão vendo aqui o nosso quadrinho com a firma com os advérbios. Se alguém puder, por gentileza. Oi, senhor, dá para ver sim. Ok, graças. Bueno, nós, na verdade, nós paramos nos advérbios de quantidade, né, onde nós vimos ali as regrinhas do multi e do muy, né, na última aula. Vimos bastante, vimos uma que, inclusive, não se encontra relacionada, mas que é tão importante quanto, que é o demasiado, tá? Bueno, vamos então aos advérbios de afirmação. Os advérbios de afirmação, ali nós temos sí, seguro, cierto, también, indudablemente, seguramente e efectivamente. Bom, de todos eles, né, os advérbios de afirmação realmente dão o tom de concordância com algo já dito ou com algo que vem a dizer, né? O que a gente precisa ter de cuidado quanto a esses advérbios de afirmação é um detalhezinho. O resto é seguro, certo, indudablemente, eu acho que isso no contexto acaba sendo bastante claro, a função bastante claro, o significado deles. Mas eu só preciso que vocês... Onde é que estamos aqui? Eu só preciso que vocês deem atenção ao seguinte fato. Vamos lá. Vou colocar aqui advérbios, né? Advérbios de afirmação. Qual é o cuidado que vocês têm que ter? É quanto ao si. Por incrível que pareça, né? Que é o nosso sim no português. Mas, cuidado, né? Vamos botar aqui, ó. Cuidado, né? Atentar para o acento, né? A famosa tilde, o acento agudo, que é o único acento, né, existente no idioma espanhol. Por que atentar para o acento? Porque lembrar que o si, lá, sem acento, não é afirmação, é o nosso se, né, que apresenta condição. Então, o nosso sim ali, ó, é o si com acento. Então, só se atentem para esse fato. É a única dica quanto aos advérbios de afirmação seria essa, porque os demais, os advérbios por si só, eles já são autoexplicativos. Assim como nós temos ali, já vamos colocar aqui os advérbios, vou colocar aqui um sustenido, a nossa famosa hashtag, né, para identificar. Advérbios de negação. Opa! Olha aqui. Advérbios de negação. Mas... Professor, acorda, professor, pelo amor de Deus. Não adianta chegar cedo e não acordar, né? Advérbios de negação. Bueno. Que, na verdade, ali estão com nafação também, é outro termo, mas geralmente usado como negação, tá? Ali o no, nunca, jamás, e o tampouco, né? O tampouco como curiosidade, na verdade, o tampouco existe, né? O nosso correspondente no português do tampouco, né?
O tampouco é o nosso famoso também não. E existe também, vamos dizer assim, ó, vamos colocar aqui o tampouco, que a gente não usa. Um exemplo de frase aí no tampouco, lembrando que ele sempre, o tampouco, o jamás, sempre aparecerão em frases negativas, como o próprio nome já diz, o advérbio é de negação, vai estar sempre negando alguma coisa. Por exemplo, vamos lá, um diálogo. Eu não tenho uma Ferrari, né? E aí vem o amigo dizendo, eu tampouco, porque olha ali, ó. Olha aqui, ó, o no. Certo? Vamos colocar aqui um. Até porque, se para frases de afirmação, eu já tenho ali como advérbio de afirmação o também. Né? Se, por exemplo, eu digo, bueno, yo vivo en el centro, e um vizinho meu vai dizer, yo também. Né? Ou seja, concordando com uma afirmação. O tampouco concorda, ou na verdade, concorda com uma negação. Então, a utilização do tampouco sempre vem precedida de uma frase negativa. Tá bem? Bueno, os demais, como próprios de afirmação também se autoexplicam, os de negação ou nafação também se autoexplicam, né? O nunca, o jamais, a gente sempre vai ter a ideia de never, né? De não vai acontecer jamais. Vamos dar uma olhada nos advérbios de Duda, que Duda não é a Eduarda, né? A Duda é a dúvida, né? Advérbios de dúvida. Acaso, quizá, quizás, talvez e provavelmente. Lembrando que quizá e quizás é a mesma coisa, tá? Com o S ou sem S, eles são sinônimos, eles vão, como vocês podem ver, estão no mesmo quadrinho aqui, só que eles, além dos dois serem advérbios de dúvida, eles são sinônimos. Tanto com S ou sem S, não importa. Também não quer dizer plural ou singular, é apenas uma questão realmente linguística, e às vezes até mesmo fonética dentro de uma frase. O que fica melhor se um quiçá ou quiçás. Tá? Lembrando que também o quiçá, né? O quiçás não, mas o quiçá tem na língua portuguesa, só que com cedilha, né? O C cedilha e não o Z. Tá? Vejam também a grafia do talvez, né? O talvez separadinho ali, mas ele tem a mesma função do nosso talvez, tudo, o nosso talvez junto e misturado ali, né? Tá? Provavelmente. Bueno, regra de e mútil nós já vimos. Vamos passar aqui para baixo para locuções adverbiais. Adverbiais nada mais são do que os advérbios em duas ou mais palavras. Né? São expressões que também elas, compostas por duas ou mais palavras, têm a função do advérbio, a mesma função do advérbio. Então vamos dar uma olhada ali, ó. Os primeiros, olha ali, acântaros, vamos dar uma olhada nos principais, né? Acântaros, de golpe, de pronto, de um tirón. Vamos lá. Vamos salvar essa aqui, limpar ela, e vamos falar de locuciones adverbiales. Vamos começar, então, dizendo, né, que são expressões compostas por duas palavras ou mais com a mesma, não, vamos botar exercendo melhor, né? Exercendo a mesma
função de um advérbio. Né? E as principais, então, já vamos colocar aqui, né? Vamos usar nossa hashtag com o primeiro, acântaros. O que quer dizer o acântaros? Acântaros, a gente tem, se eu não estou enganado, e alguém me corrija, por favor, nós temos essa expressão também no português, quando está chovendo cântaros, né? Ou seja, não há cântaros, nós tiramos o A, mas está chovendo cântaros, ou seja, é uma quantidade imensa, é muita coisa. O exemplo é exatamente esse, né? Está lloviendo a cántaros allá fuera, né? Ou seja, está chovendo muito lá fora. Bien? O acántaros, ele vem a ocupar uma função de modo. Tá, vamos botar aqui, ó. Na verdade, não é advérbio, né? Locução adverbial de modo, a cântaros. A mesma coisa aparece com de golpe. O de golpe, apesar de golpe ser uma batida, né? Ou seja, sofri um golpe. Né? Não é o nosso golpe de enganação que a gente tem a verdade, a expressão acaba sendo utilizada no português muito como sentido de enganação. O golpe, no espanhol, acaba sendo uma batida. Né? Uma batida que me golpeei, né? Existe o verbo golpear, dar um golpe. Né? Então, te voy a golpear, né? Sempre vai ser uma batida, até mesmo fisicamente. Né? Então, só que o de golpe, a mesma sentido de locução adverbial de modo, ela o sentido do de golpe é de repente. Tá? É uma coisa muito de surpresa instantânea. Por exemplo, de golpe nos quedamos sin provisiones. O que isso quer dizer? De um momento a outro, ou então, de repente, ficamos sem provisões. Lembrando que as provisões, não previsões, provisões são mantimentos, né? Geralmente, quando vamos acampar ou vamos a um lugar, as provisões são aqueles mantimentos que a gente leva para se manter por alguns dias. Então, de golpe nos quedamos sem provisiones, de repente ficamos sem provisões. De golpe, num rapidinho. Né? Como também de pronto, porque lembramos ainda ali nos advérbios, né, que pronto, né, é logo, é em seguida, e agora vejam que pronto é um advérbio de tempo, né? O de pronto, ele vem a ser também uma locução adverbial de modo, apesar de pronto ser um advérbio de tempo. Por quê? Porque quando a gente fala de pronto, o fato de ter essa preposição de na frente do pronto, ele faz com que torne isso um modo, ou seja, como é que, quando eu digo que pronto me voy de aqui, quer dizer que em seguida eu vou embora daqui.
Agora, se de pronto, o de na frente quer dizer a forma como está sendo, como está acontecendo, a maneira, o modo como está acontecendo. Ou seja, o exemplo. Maria. Então, un segundito, perdón. María mostró sus dotes culinarios y de pronto nos hizo una torta. Ou seja, aqui a tradução é: Maria mostrou seus dotes culinários e prontamente nos fez uma torta. Mas que coisa, está complicado hoje, né? Porque lembrando ali, ó, o prontamente, né? Sempre todos os as palavras terminadas em mente são sempre advérbios de modo, né? Lembrando, um pouquinho ali para trás. Então, de pronto seria a tradução, a tradução literal dela é prontamente. Tá bem? Então, uma coisa é o pronto sozinho, como em seguida, outra é o de pronto, que é o nosso prontamente. Bueno, seguindo ainda, pegando mais alguns ali, ó, de um tirón. Vamos voltar lá para o nosso quadrinho branco para falar dessa palavrinha aí, ó, de um tirón. O que quer dizer um tirón? Lembrando que a palavra tirón, vou botar aqui, a palavra tirón vem do verbo tirar. Lembrando que o verbo tirar, ainda dentro daquela ideia de falsos cognatos, o tirar pode ser tanto jogar, como arremessar, como puxar. E o tirón vem do tirar no sentido de puxar. Tirón é um puxão, né? Ou seja, de um tirón quer dizer de um puxão, de uma vez só. Por exemplo, vamos lá, Marina Marina le sacó la curita a Miguel de un tirón. Alguém quer arriscar o que quer dizer curita? Pode falar aqui no microfone. Olha só, vou colocando aqui, se alguém tiver, ó, Marina tirou o que quer dizer a curita? Curita alguém? Não? A curita é o nosso band-aid. É um curativo, né? Eu até vou colocar aqui, ó, band-aid, tá? Acho que é assim que se escreve, né? Tirou o band-aid de Miguel, vamos dizer assim, num puxão. Literalmente assim. Ou seja, e esse num puxão é o modo como ela tirou o band-aid do Miguel. Por isso, é uma locução adverbial de modo. Locução adverbial de modo. Lion. Bien? Entendido de um tirão?
Bueno. Se ninguém se manifesta, eu vou tocando. Não tem perguntinha no chat, vou tocando. Tá bom? Bueno. No próximo grupo ali, ó, a gente tem al revés, a menudo, a câmbio, o em câmbio, e ali aquele em câmbio, vejam que o N é com N, tá? Ali tá, acho que a gráfica acabou se equivocando. Al fin y al cabo, al contado e mais allá de. Vamos dar uma olhadinha nesse grupinho aí, ó. Al revés e a menudo, sobretudo, tá? Opa, vamos abrir mais uma caixinha aqui. O al revés. O al revés, ele pode ser, ele não deve ser confundido, perdão, com em vez de, tá? O al revés, ele é literalmente ao contrário, tá? O al revés quer dizer ao contrário. Por exemplo, el niño se puso el pantalón al revés. Ou seja, do avesso, né? Também nesse caso dá para ser o menino vestiu a calça assim, ó, do avesso barra ao contrário. É porque neste caso do avesso significa ao contrário, né? Da forma contrária. Tá bem? Bueno. Esse o ao revés. O a menudo já é algo temporal. Menudo não é aquele, sim, é aquele grupo dos anos 80, né? Aquele grupo de, como é que é aquelas, a primeira, eu acho que a primeira talvez boy band, né? Surgida aí nos idos dos anos 80. Eu fui no show dos Menudos e fazia cover do Menudo no colégio ainda por cima, tá? Não riam, Deus está vendo. Eu não estou vendo vocês, mas Deus está vendo. A menudo significa o quê? A menudo significa com frequência. Tá? Com frequência. Ou seja, algo que ocorre frequentemente. Tá? Aqui. A ver. Alejandro a menudo va a ver, no, a menudo va al gimnasio. Mais uma palavrinha aqui, né? O que é o gimnasio? Agora a gente vai ver, ó. Alejandro frequentemente vai à academia. Olha aí, ó, como é que é a academia. É gimnásio. Lembrando que em espanhol existe a palavra academia, mas a academia no espanhol ela significa, tem um tom de estudo universitário, tá? Então, quando a gente quiser, opa, lá está escrito gimnásio, não, né? Aqui, ó. Quando a gente quiser falar academia de esportes, então ali é gimnásio. A menudo vai ao gimnásio. Bem? Bueno. Vamos dar uma olhadinha ali mais dois ou três. A câmbio e em câmbio significam praticamente a mesma coisa, né?
al fin y al cabo, al contado. E nisso eu vou pegar o al contado, eu vou pegar aqui, aqui o em efetivo também, tá? Isso são expressões que eu não sei se quem já foi fazer compras na fronteira ali, a Jaguarão, Rivera, né? Não vou nem falar nos outros, né? Punta del Este, enfim, Montevidéu, quem visitou um pouquinho mais foi a Buenos Aires, mas deu uma olhada em preços, quis comprar alguma coisa, essas expressões já são conhecidas. Vamos lá, al contado. O que quer dizer al contado? Al contado quer dizer pagamento à vista, ou seja, de uma vez só, é à vista, certo? Aqui, ó, a mim me gusta pagar todo al contado, né? Eu gosto de pagar tudo à vista, tá? Então, deixa eu tirar manter o padrão aqui, à vista, tá? A mim me gusta pagar todo al contado. Assim como também nós temos, então, o em efetivo. O em efetivo significa pagamento em dinheiro. Em dinheiro, em espécie. Tá? E aí vamos ali. Jorge no tiene tarjeta. Paga todo em efetivo. E aí, já no exemplo, pegamos também mais uma palavrinha para vocabulário, né? Tarjeta. Alguém quer me soprar aí o que quer dizer tarjeta? E até pelo contexto, vamos lá. Me ajudem, vamos ver. Ó, Jorge não tem. Opa, ouvi um plim. Ouvi um plim é do chat. Muy bien, Vicky, muy bien, muy bien, muy bien. Cartão, exatamente. Tá? Lembrando que existe, cuidado, que existe a palavra cartão, que cartão em espanhol é papelão. Tá? Então, só cuidem, não vamos, ninguém paga com cartão porque ninguém aceita, tá? Tarjeta já, realmente. Jorge não tem cartão. Opa, cartão paga. Paga tudo em espécie, vamos dizer assim, né? O cartão não deixa de ser o dinheiro plástico, né? Tudo paga tudo em espécie, tá? Bom, só para não estar ali, mas até como curiosidade, tá? Vamos colocar assim, ó, né? Que quando eu quero pagar em quotas, tá? Que é o nosso ali, pagamento parcelado, tá? Nosso pagamento parcelado. Vou colocar aqui, então, aqui, não me gusta pagar nada em quotas. Né? Não gosto de pagar parcelado. Não gosto de pagar nada. Melhor assim, ó. Não gosto de pagar nada parcelado. Tá? Bueno. Ainda tem outras duas expressões que provavelmente apareçam em algum texto quando citar alguma atividade econômica. Por quê? Porque são duas expressões típicas que é al por major. Al por major. O que quer dizer isso, al por major? Isso aqui vai estar sempre relacionado quanto a vendas, tá? Ou compras. Isso aqui, na verdade, significa, se refere à venda
no atacado. O que é venda no atacado? Venda no atacado é aquela venda grande, entendeu? Aquela venda em grandes quantidades, geralmente feitas para pessoas jurídicas, né? Ou seja, a venda do atacadista, assim como, já vou botar ali o exemplo, tá? Al por menor, que é o contrário, que é a venda no varejo. Tá? Ou seja, em pequenas quantidades, aquele cliente vai lá comprar uma ou duas coisas, a pessoa física, né? Então, aqui, deixa eu subir aqui, botar aqui. Macro, não sei se eu acho que macro fechou, mas enfim. Macro tiene... que foi para frente lá. Macro tiene, vende todo al por mayor. Ou seja, macro vende tudo no atacado. Ainda quanto a essa expressão al por major, vocês também vão ter alguma expressão ainda vinculada a esse, que é o majorista. Tá? Vocês podem encontrar. O majorista é o nosso atacadista, é a empresa, né, aquela que compra em grandes quantidades. E aqui o al por menor, nota ali, Americanas, vende casi todo al por menor. Né? Ou seja, Americanas, Americanas vende quase tudo no varejo. Botei quase tudo porque ela também faz venda no atacado, tá? Quase tudo no varejo. E aqui, assim como ali tem o majorista, vocês podem encontrar também em textos a expressão minorista. Minorista, que vem a ser o varejista, ou seja, na verdade, não, o consumidor normal, né? A compra em pequenas quantidades. Bem, geralmente o majorista é uma pessoa jurídica, o minorista é uma pessoa física. Salvar a tela até agora, tudo bem, tudo certinho, tudo belezinha, como diria, né, aquele nosso amigo. Bueno, vamos dar uma olhada aqui, ó, só para vocês, duas, na verdade, tá? As nossas duas últimas locuções adverbiais, até porque se va nosso tempo, passa voando, né, o nosso tempo, que são, vocês vejam que no português nós temos, né, a expressão saudade, né, sentir saudade, e que não há nem em nenhum outro idioma existe essa expressão, né, a palavra em si, saudade. Há expressões, e no espanhol não é diferente. Há duas expressões, na verdade, o primeiro é um verbo, né, que é extrañar, né, extrañar, na verdade é sentir saudade, né, não é estranhar de achar estranho, não, extrañar é o sentir saudade. E nós temos ainda também um verbo, echar de menos. Bota aqui, desculpa, o extrañar, né, sentir saudade de. E o echar de menos. O echar de menos é a mesma coisa, né? É sentir saudade também. Sentir saudade, sentir falta. Sentir saudade de saudade barra falta. E aqui a gente tem nos exemplos yo extraño
a mi familia cuando viajo. O mesmo exemplo a gente pode colocar aqui embaixo, ó. Yo echo de menos a mi familia cuando viajo. A tradução para as duas é a mesma. Eu sinto saudade da minha família quando viajo. Ou também sinto falta, né? Não tem problema, é a mesma coisa. Pode ser quando eu dou a minha família quando viajo, pode ser do meu cachorro quando saio, quando fico muito tempo fora de casa, pode ser da namorada durante a semana, enfim, tá? Pode ser tudo, tá? Sempre vinculado à saudade, a sentir falta. Esses dois, então, tem o outro, o terceiro ali, que é o aignorar, tá? Aquele ali é pouco usado, realmente, os mais usados são esses dois, extrañar e echar de menos. Cuidado, porque são verbos assim, ó, o extrañar, por si só, vem de estranho, pode ser de raro, né? É aquela coisa assim, não normal, que não quer dizer que não tem nada a ver com saudade. E o echar de menos, só o verbo echar significa o virar, o também arremessar, descartar, que a expressão echar de menos não tem nada a ver apenas com o verbo echar. Então, cuidem essas duas expressões, elas são bastante usadas, acabam sendo locuções adverbiais. Tá bem? Bueno, com essa apresentação aqui dessas locuções adverbiais, nós então encerramos o assunto advérbios, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos interromper o compartilhamento. Bueno. Ok. Deixa eu ver aqui o nosso chatzinho, o que é que nós temos aqui. Cartão, não conhecia esses, o do extrañar e echar de menos, é verdade. Nós não temos nós, eu digo em espanhol, né, o termo saudade como nenhum outro, né, já falei para vocês, mas, enfim. Bueno, olha ali então, próximo ali, ó, só clicar no link, próximo período, queridos, beijo grande para vocês. Já, exatamente, já com saudade da aula. Bueno, próxima quarta-feira, então, 7h45, estaremos aqui, aí sim falando sobre tempos verbais, tá? A gente já vai estar. Me despeço de vocês, então, tá chegando mais um professor aí para auxiliá-los nessa nossa maratona até a aprovação, tá bom? Até a semana que vem, então. Lá no grupo vai estar o material. Fiquem bem. Hasta pronto. Gracias por la clase. Tchau, tchau.